Olá, vamos a mais um vídeo do Sistema Ecorban. Nesse vídeo vamos apresentar os status de proposta, como nós vamos configurar esses status e quais serão os comportamentos desses status no sistema. Então os status ficam aqui no menu administrativo, status de proposta. Eu tenho alguns status aqui de exemplo, mas eu vou criar um novo status para você poder entender. Então, para a criação de um novo status, você vai apenas digitar o nome que representa aquele status, como por exemplo, aguardando averbação. Você vai escolher uma cor que você quer que esse status represente no sistema, né? Isso daqui é interessante porque geralmente os status com pendência, aguardando, geralmente são o vermelho, o laranja, o amarelo que são utilizados. Proposta como paga, averbado, são cores azuis, verdes, que dá uma ideia mais de validado. E também tem a opção de, por exemplo, cancelado, recusado, você pode colocar um cinza, né, como se aquela proposta fosse inativada, não é uma proposta mais válida no sistema. Então aqui a gente tem aqui uma paleta de cores, né, que você pode trabalhar. Então eu vou criar aqui um tipo de status do tipo aguardando a verbação, então eu vou colocar o laranja. Ok, aqui já vamos para configurações gerais. Configurações gerais é, é um comportamento que o status vai ter no sistema. Se você clicar aqui que o status é do tipo alerta, tem até os itens aqui que você pode pôr o mouse em cima, ele vai estar explicando. Mas nesse vídeo eu vou explicar aqui de uma forma para você até entender e ficar mais claro. O alerta é toda proposta que tiver com esse status, se você colocar como alerta, ele vai aparecer no login do usuário. O usuário, ele acessou o sistema, vai cair as propostas com esse tipo de status, porque é um alerta para o usuário. Quando que é utilizado esse alerta? Principalmente para propostas pendentes, aguardando algum tipo de regularização por parte do vendedor. Então, o vendedor acessa o sistema, ele vai ter uma tela com propostas em alerta, inclusive está aqui, ó, propostas em alerta que abriu inicialmente, e aí ele vai ter que tomar uma atitude em relação a essas propostas. Ou vai enviar um novo arquivo, ou vai alterar algum dado cadastral, então você coloca como alerta. Se não é do tipo alerta, então aqui ó, aguardando a verbação não é do tipo alerta, é uma proposta que está, é um status em andamento, então eu não preciso colocar em alerta. É tipo cancelado? Não. Aguardando a verbação não é do tipo cancelado. Por quê? Porque o cancelado é quando a proposta foi cancelada propriamente, né? Então, esse status aqui, se eu selecionar como cancelado, primeira coisa, ele não vai apresentar somatória em relatórios e consulta. Então, eu tiro, como que eu posso dizer? Eu não considero o valor dessa proposta nas somatórias de consultas e relatórios, porque senão você vai estar vendo um valor que não é real, né? Então, interessante você ter no sistema um total ali, um relatório de propostas válidas apenas. Então, aqui não é cancelado. Esse status é do tipo pode editar? O que seria esse status pode editar? O aguardando a verbação, quando ele entra no sistema, o teu usuário ele pode trocar esse status aguardando a verbação? Eu acredito que não. Então, eu acho que não vai precisar selecionar o pode editar. Qual que é a situação do pode editar? O pode editar é quando eu crio aqui, por exemplo, aguardando regularização. Então, essa regularização eu estou aguardando por parte, o vendedor vai ter que regularizar. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, é um alerta e ele pode editar. Por que que ele pode editar? Porque depois que ele regularizar essa proposta, ele vai ter que editar esse status e trocar, por exemplo, para regularizado. Então, todos esses nomes que eu estou colocando aqui são prováveis status que você pode estar utilizando na tua empresa, no teu sistema. Então, se você criar um status do tipo regularizado, então ele vai poder escolher esse status. Então, imagina que entrou lá o status pendente. O pendente ele pode editar e ele é do tipo alerta. Ah, se ele pode editar, o teu usuário pode interagir no sistema trocando o status. Então ele vai trocar o status pendente e vai colocar o status regularizado. O regularizado, então ele pode escolher
Por que isso? Porque quando o teu usuário for trocar o status, você vai ter as opções, o usuário vai ter as opções que ele pode trocar o status. E não é todo o status que ele pode colocar. Por exemplo, o teu usuário lá, o vendedor, ele não pode colocar que a proposta foi paga, que a proposta foi cancelada ou que ela está aguardando alguma situação, porque isso cabe ao administrativo apenas. Então, o único status que ele pode escolher é o status do tipo regularizado ou então corrigido. São alguns exemplos que eu estou dando. E aí, por exemplo, corrigido, você coloca aqui um verde, um azul, para que o teu administrativo enxergue isso. Quando o teu administrativo entrar no sistema, ele vai procurar as propostas que foram corrigidas, que foram regularizadas, porque agora depende do administrativo dar prosseguimento naquelas propostas. Então, essa é a ideia do cadastro de status, do comportamento que cada status deve ter. E, claro, que qualquer dúvida, nós temos o canal do nosso suporte através do Skype, suporte@ecorban.com.br, caso você tenha alguma dúvida. E agora, continuando aqui por fim, ó, o status bloquear. O que seria esse status bloquear? O status bloquear é quando você cadastra um status na proposta e não quer que ninguém mais altere, ou seja, foi finalizado a proposta e agora nós só vamos ter a etapa de comissionamento. Então, para que ninguém possa entrar e ficar editando valores ou alterando o tipo de documentação, você vem aqui, ó, por exemplo, status pago. Então, o pago, a gente coloca aqui uma sinalização em verde e coloca bloquear. A partir do pago, ninguém mais vai alterar o status do sistema, daquela proposta, e também não vai mais trocar o status e nem editar a proposta para alterar algum dado cadastral. Então, e também esse bloquear é a etapa final da proposta. Então, são essas a ideia do sistema que você pode trabalhar os status. Além dessas configurações gerais, nós temos aqui também configurações do dashboard. Então, para cada status que você cadastrar, você sinaliza uma dessas 4 opções. Então, a proposta pode ser do tipo pendente, do tipo em andamento, do tipo cancelado ou do tipo pago. O tipo cancelado e o tipo pago, você tem a opção de selecionar por qual data ela vai ser, aquela somatória de propostas vai ter a referência da data. Por exemplo, vamos começar aqui pelo cancelado. O cancelado, se eu estou colocando data de cancelamento no sistema, então eu seleciono aqui data cancelado. Se eu não estou utilizando essa data, eu coloco simplesmente a data da proposta, tá? Status de pago. Status de pago, geralmente eu coloco uma data da verbação, quando eu coloco que a proposta foi paga. Então, geralmente coloca data verbado. Se eu não estou preenchendo a data verbado, então selecione data proposta. Outras empresas utilizam também, por exemplo, se o status é do tipo portabilidade, data, pagamento, portabilidade. Pode utilizar também data pagamento cliente. Então, essas datas aqui, quando você for alterar o status da proposta, você tem essas datas aqui para preencher. Então, de acordo com as datas que você utiliza, você configura aqui. Por que que essas datas são importantes? Porque aqui, ó, no dashboard, nós temos esse gráfico aqui, né? Então, esse gráfico, por exemplo, a parte pendente e a parte em andamento, que é o vermelho e o laranja, eles são acumulativos, né? Mas o status, por exemplo, pago, eu configuro qual data que eu uso como referência naquele mês. Então, no mês de outubro, se eu determinar aqui a proposta paga é sobre a data da proposta, então vai puxar somente data da proposta aqui nessa fatia verde. Se eu determinar que é pela data do averbado, então só vai puxar pela data do averbado. E de uma data para outra, nós temos valores diferentes. Porque uma proposta pode ser do mês anterior e ser averbada no mês seguinte, tá? Então, fique atento, qualquer dúvida, fala com o nosso suporte. Aqui nós temos também um texto do que se refere a esse gráfico, para que você possa entender certinho, tá joia? Esse é o controle do status. Para cada item que você selecionou o status, ele vai estar aparecendo aqui, ó. Se é do tipo alerta, se ele é do tipo cancelado, se ele pode editar, se pode escolher e bloquear. Então já aparece aqui. E também as configurações do dashboard. Tá joia? Neste vídeo, vamos parar por aqui. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.